Olá, oitavo ano, aqui é o professor Humberto com mais uma aula de Matemática 1 para vocês. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma correção sobre a atividade que nós deixamos lá no módulo de vocês, tá? Acompanhe a agenda, dê uma olhadinha na página da atividade e vamos fazer a correção aqui junto comigo. Nós vamos iniciar da questão 7. Escreva e resolva uma equação para cada situação. Nós temos a equação aqui expressa, escrita em forma de texto, e nós vamos representá-la em forma de equação e depois resolvê-la. O triplo de um número x menos 4 é igual a 1. O triplo significa 3 vezes. Então, 3 vezes o número x menos 4 é igual a 11. Como é que eu determino esse número, professor? Pega esse 4, que é número, está negativo no primeiro membro, passa para o segundo membro positivo. Vai ficar 11 mais 4, que dá 15. E esse 3 que está multiplicando passa dividindo. 15 dividido por 3 dá 5. Então o valor desconhecido aí no caso é 5. No item B, a soma de dois números consecutivos é igual a 27. Professor, o que são números consecutivos? São números que vêm em sequência, um após o outro. Por exemplo, o 2 e o 3, o 5 e o 6, o 15 e o 16. Né? Só que eu quero dois números consecutivos cuja soma seja 27. Como é que eu represento dois números consecutivos na forma de equação? Bom, o menor eu vou chamar de x, e o próximo que vem após ele é o x mais 1. Exatamente o número que vem em sequência, uma unidade após. Então, quando eu somar dois números consecutivos, ou seja, x mais 1, o resultado é igual a 27. X mais x são 2x. Esse 1 que está positivo vai passar para o segundo membro negativo. 27 menos 1 dá 26. Esse 2 que está multiplicando, 2 do x mais x, que são 2x, vai passar dividindo. 26 dividido por 2 dá 13. Então, o menor dos números consecutivos é 13. E o próximo, no caso, é 14. E 13 mais 14 dá exatamente 27. No item C, a subtração de 6 unidades do número y é igual ao menor valor natural de dois algarismos. Ou seja, a subtração de 6 unidades do número y menos 6, é igual o menor número natural de dois algarismos é o 10. Então, pega esse 6 que é número e está negativo no primeiro membro, antes da igualdade, e passa para o segundo membro positivo. 10 mais 6, 16. É até lógico, né, pessoal? 16 menos 6 dá exatamente 10. No item D, o dobro de um número w dividido por 3 é igual a 6. O dobro significa multiplicar por 2. Então, 2 vezes w dividido por 3 é igual a 6. Esse 3 que está dividindo vai passar para cá multiplicando. 3 vezes 6 dá 18. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. É sempre a operação oposta, a operação inversa. Tá? Então, 18 dividido por 2 dá 9. Então, esse número desconhecido é w igual a 9. Na oitava questão, há um erro na resolução da equação 2 que multiplica x menos 4 igual a 8, apresentada ao lado. Identifique esse erro e resolva a equação da maneira correta. Bom, como foi resolvida a equação? O 2 multiplicou o x e repetiu-se o menos 4, igual a 8. Como o menos 4 é número e não deveria estar aqui no primeiro membro, para eliminar um 4 negativo, eu somo ele com o oposto, ou seja, um 4 positivo.
Mas se eu colocar um 4 positivo no primeiro membro, também tenho que colocar um 4 positivo no segundo membro. É o chamado princípio de equivalência. Cancelo o 4 negativo com 4 positivo, sobra 2x. 8 mais 4 dá 12. Para eliminar esse 2 que está multiplicando, eu coloco um 2 dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Mas se eu dividir o 2, também tenho que dividir o 12. Cancelo o 2 que está multiplicando com o 2 que está dividindo, sobra x igual a 12 dividido por 2, que dá 6. Tá bonitinha essa resolução, só que ela se encontra errada. E onde ocorreu o erro, né? O erro ocorreu bem aqui, exatamente na propriedade distributiva da multiplicação. Esse 2 tanto deveria ter multiplicado x, como também deveria ter multiplicado o menos 4. Tá certo? Numa equação do primeiro grau desse tipo, numa resolução desse tipo, quem está fora do parêntese tem que multiplicar todos os elementos que estão dentro do parêntese. Então aqui ficaria 2x menos 8, tá bom? No final das contas eu tinha que acrescentar um 8 positivo em cada membro, tá? Esse 8 negativo se cancelaria, 8 mais 8 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, e não 6. E, portanto, o resultado correto é 8. Dá até para verificar aqui, né, turma? 8 menos 4 dá 4, e 2 vezes 4 dá exatamente 8. A gente pode verificar substituindo o valor que a gente achar aqui na equação. Se eu substituísse o 6, 6 menos 4 dá 2. 2 vezes 2 dá 4 e não 8. Então, essa solução não serve como resposta para a minha equação. Tá bom? Questão 9. Fabiano pagou R$ 72 por 2 entradas de cinema e um balde de pipocas. O balde de pipocas custou 2/3 do preço de uma entrada de cinema. Escreva uma equação que represente essa situação. Vamos lá. O Fabiano pagou R$ 72 por 2 entradas que eu não sei o preço, né? Mas como foram 2 entradas que eu desconheço, nós vamos chamar de 2x. Além disso, ele também comprou um balde de pipocas. E esse balde de pipocas custa 2/3 do valor da entrada que a gente não sabe. Então foram 2 entradas mais 2/3 da entrada que corresponde ao balde de pipoca. Tudo isso deu R$ 72. No item B, determine o preço da entrada de cinema e do balde de pipocas. Pessoal, se nós retirarmos o MMC dessa equação, que nem fizemos lá na última aula, né? O MMC dá 3, tá bom? E aí, 3 vezes 2 dá 6. Aqui vai repetir o 2x. E 3 vezes 72 dá 216, tá? 216 dividido por 8 dá 27. Tá bom, turma? Então, o valor da entrada vale 27. A pipoca é 2/3 da entrada, ou seja, 2/3 de 27. 27 vezes 2 dá 54, dividido por 3, 18. Então, uma entrada vale R$ 27 e a pipoca vale 18. Na 10ª questão, leia um trecho de uma história em quadrinhos. Olha a tirinha que nós temos aqui. Alguém sabe me dizer qual o valor de x? Perguntei à professora com essa equação aí no quadro. 2 mais 1 menos x igual a 5. Quando falou em x, o personagem aí lembrou do x salada, né? Não o x letra, mas o cheese queijo. E aí o companheiro dele que senta atrás dele respondeu 1. Aí ele pensou, onde encontra um x salada tão barato, só R$ 1? Então, na verdade, um estava pensando na resposta da equação, enquanto o outro estava pensando no x salada, né? Então, a resposta dada pelo aluno sobre o valor de x está correta, né?
x é realmente a solução dessa equação? Para saber disso, basta a gente substituir o x por 1. E o resultado tem que dar 5. Se der 5 é porque está correta. Se der qualquer outro valor é porque não está correto. Né? 2 mais 1 dá 3. 3 menos 1, que foi a resposta que o aluno deu, dá 2. E 2 não é igual a 5. Então, qual é a resposta correta dessa equaçãozinha aqui, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui. 2 mais 1 menos x igual a 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa letra, que é a única que nós temos aqui, e vou elevar ela lá para o segundo membro. Ela está positiva, passa. Ela está negativa, na verdade, passa positiva. E esse 5 que está positivo vai passar para o primeiro membro negativo. Então, nós vamos ter 2 mais 1 menos 5 igual a x. Veja que o 5 passou negativo e o x passou positivo. 2 mais 1 dá 3. 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 é igual a x, ou pela propriedade reflexiva que nós temos aí nas equações, x igual a menos 2. Então, a resposta correta aí da equação, na verdade, é menos 2. Na 11ª, sabendo que a área de cada retângulo é 48 metros quadrados, determine o valor de x e y e em seguida calcule o perímetro de cada um deles. Bom, tem duas coisas que nós temos que relembrar aí. A área de um retângulo e um perímetro. Como é que determina a área do retângulo? Para determinar a área do retângulo, basta você multiplicar o comprimento pela largura. Já o perímetro, você soma todos os valores, os 4 lados, na verdade, do retângulo. Tá? Então, uma coisa é a área, outra coisa é o perímetro. A área das duas figuras vale 48 metros quadrados. Então, 6, que multiplica 3x menos 4, é igual a 48. Cuidado, lá na questão anterior, falei para vocês que esse 6 tanto multiplica o 3x como multiplica o menos 4. 6 vezes 3x dá 18x, menos 6 vezes 4, que dá 24. Esse 24 negativo vai para o segundo membro positivo. 48 mais 24 dá 72. 72 dividido por 18, 6 vezes 3 dá 18x, dá 4. Então, o valor de x é igual a 4. Se o x é igual a 4, professor, para achar o perímetro, nós temos dois lados medindo 6, está aqui, ó, 2 vezes 6. E dois lados medindo 3x menos 4. 2 vezes 3x menos 4. Só que o x vale 4. Então, 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 4, 12. 12 menos 4 dá 8. 8 vezes 2, 16. E aí, 12 mais 16 dá 28. Então, perímetro do primeiro retângulo vale 28 metros. No segundo retângulo, a área também é 48 metros quadrados. Então, 4 vezes 2y mais 6 é igual a 48. A resolução aqui até trocou a variável, né? Que na verdade é y. 4 vezes 2y dá 8y. 4 vezes 6 dá 24. Esse 24 que está positivo vai para o segundo membro negativo. 48 menos 24 dá 24. Como aqui 4 vezes 2 deu 8, 24 dividido por 8 dá 3. Então, y é igual a 3. Para achar o perímetro, eu tenho dois lados medindo 4, 2 vezes 4, e tenho dois lados medindo 2y mais 6, onde o y vale 3. Tá? Então, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 6 dá 12, 12 vezes 2, 24. 24 mais 8, 32. Então, perímetro do segundo retângulo vale 32. Questão 12. Sabendo que a soma de três números consecutivos é igual a 54,
Escreva uma equação por meio da qual seria possível obter esses números. E quais são eles? Já falei para vocês sobre números consecutivos, né? Se dois números consecutivos podem ser representados por x e x mais 1, quando eu acrescento o terceiro, eu tenho x, x mais 1 e x mais 2. Então, a soma desses três números consecutivos é igual a 54. X mais x mais x dá 3x. 1 mais 2 dá 3. Vai para o segundo membro negativo. 54 menos 3 dá 51. 51 dividido por 3, são dos 3x aqui, dá exatamente 17. Então, o menor número é 17, depois o 18 e o próximo é 19. Pode somar os três aí que o resultado é 54. Na 13ª questão, juntos, Arthur e Marcela têm 96 livros. Sabendo que a quantidade de livros de Arthur é igual ao triplo da quantidade de livros de Marcela mais 8 livros, determine a quantidade de livros de cada um. Bom, os dois juntos, Arthur e Marcela, têm 96 livros. Eu não sei a quantidade de livros de Marcela, então vou chamar de M. Sei que os livros do Arthur é igual ao triplo dos livros de Marcela mais 8 livros. Então, aqui é a quantidade de livros do Arthur e aqui a quantidade de livros da Marcela. Juntos dão 96. 3m mais m dá 4m. Esse 8 que está positivo vai para o segundo membro negativo. 96 menos 8 dá 88. 88 dividido por 4 dos 4m's dá 22. Então, vamos achar a quantidade dos livros do Arthur. 3 vezes o valor de m, que nós achamos aqui 22, mais 4. 3 vezes 22 dá 66, mais 8, 74. Então, a Marcela tem 22 e o Arthur tem 74. Somando dá exatamente 96. Tá? Então, essa foi a nossa correção, turma. Aqui um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, seja no plantão ou seja na videoaula, tá bom? Tchau e até mais.